Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, lhes digo, não façam juramento algum, não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Jesus resume aqui o ensino do Antigo Testamento sobre juramentos, em Levítico, capítulo 19, versículo 12, em Números, capítulo 30, do versículo 2 ao 7, em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23, Salmo, capítulo 50, do versículo 14, e Zacarias, do capítulo 8, versículo 17. Os fariseus defendiam os diferentes graus de comprometimento. Por exemplo, os que não mencionavam o nome de Deus exigiam um compromisso menor. Jesus demonstra que, uma vez que Deus está relacionado com tudo que existe, céu, terra, Jerusalém, minha cabeça, vê também capítulo 23, do versículo 16 ao 22, transgredir qualquer juramento significa transgredir a ordem dele. Ver Êxodo capítulo 20, versículo 7. A lição principal é que a pessoa deve ser plenamente confiável. A justiça de Jesus eleva o sim e o não cotidiano do discípulo ao nível de juramento, o que torna os votos supérfluos para quem é honesto. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 5, versículo 34. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Um juramento envolvia a invocação do nome de Deus, ou de substitutos desse nome, para garantir a veracidade das declarações de uma pessoa, conforme Números capítulo 30, versículo 2. Os discípulos de Jesus de modo nenhum devem jurar. Antes, o caráter dos discípulos deve ser tão íntegro que suas palavras sejam aceitas como verdadeiras sem nenhum juramento. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 34. De modo algum jureis. Há quem entenda a proibição de Jesus sobre os juramentos como de caráter universal, mas o próprio Jesus se submeteu a um juramento no versículo 26, capítulo 63, e em Romanos, capítulo 1, versículo 9, Paulo invocou a Deus como sua testemunha. Deus mesmo jura para que sejamos estimulados. Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Jesus está focando um legatismo estreito e equivocado que requer um juramento específico para tomar obrigatórias as promessas verbais, implicando que a honradez da conversão seja opcional, quando acompanhada de um juramento solene. Jesus exige tal integridade na conversação, de modo que tudo que seja dito como se fosse sob juramento. Também proíbe a idolatria implícita de jurar por qualquer coisa abaixo de Deus. Veja a nota teológica em Juramento e Votos na página 717. Página 717. Juramentos e votos. Todos os seres humanos são capazes de dizer mentiras. A Escritura declara que todos os homens são mentirosos, em Salmos capítulo 116, versículo 11. Isso não significa que todos mintam o tempo todo. Também temos a capacidade de dizer a verdade. O problema surge quando somos chamados a confiar na palavra de alguém e não sabemos com certeza se essa pessoa está dizendo a verdade.
Para enfatizar a importância da verdade quando fazemos promessas e damos testemunhos importantes, recorremos ao ato de fazer juramentos e votos. Antes de apresentar testemunho diante de um tribunal, a testemunha tem que jurar. Ela promete dizer a verdade e toda a verdade e nada mais que a verdade e que Deus me ajude. No voto, faça um apelo a Deus, e tão somente a Deus, como a suprema testemunha da afirmação. Deus é o guardião dos votos, juramentos e promessas. Ele mesmo é a fonte de toda a verdade e é incapaz de mentir. O que é falso acerca de George Washington é verdadeiro acerca de Deus. Não se pode dizer mentira. Tito, capítulo 1, versículo 2, Hebreus, capítulo 6, do versículo 17 ao 18. Tampouco Deus pode tolerar os mentirosos. Ele adverte contra fazer votos temerários ou falsos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes ou que votes e não cumpras. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 4 e o versículo 5. Os 10 mandamentos incluem uma lei contra dar falso testemunho, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Visto que toda nossa relação com Deus se baseia em promessas pactuais, Deus santifica a questão de votos, juramentos e promessas. Confiar nas relações humanas, como por exemplo casamento e acordos comerciais, é necessário para o bem-estar da sociedade. Um juramento lícito é parte do culto em que pessoas, buscando garantir a veracidade do que falam, invocam a Deus como testemunho do que asseveram e prometem. A consequência é que, caso se descubra que os que fazem juramento estão mentindo, Deus os punirá com presteza e severidade. A Igreja Cristã sempre afirmou o valor dos juramentos e votos. Os doutores do Westminster catalogaram as seguintes obrigações e estipulações. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará em todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa e temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado como referência a tais assuntos. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 22, versículo 3. Uma estipulação adicional é que um juramento não deve ser feito com equívoco ou com reserva mental. Deus não aceita dedos cruzados, ele espera honestidade. Não se deve prestar um juramento de forma leviana. O juramento deve ser reservado a ocasiões solenes, a promessas solenes. Mesmo os governantes reconhecem isso quando insistem em juramentos para núpcias e antes do testemunho legal. Além disso, mesmo em casos menos solenes, o cristão é chamado à honestidade, ou que o sim de alguém seja sim e que o não seja não. Essa é a responsabilidade de um discípulo fiel a Cristo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora PV Books. Mateus, capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo. Estudo o capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Ou seja,
eu juro a Deus. Eram considerados obrigatórios, entretanto, uma vez que os judeus evitavam o uso do nome pessoal de Deus e em seu lugar usavam substituições reverentes. Mentirosos espertos podiam prestar juramento que pareciam apelar a Deus, sem tecnicamente fazer assim. Capítulo 23, do versículo 16 ao 22. Jesus ensinou que jurar é errado, uma vez que os juramentos demandam a destruição de um objeto ou uma pessoa se o juramento for quebrado. Deste modo, jurar por céu, terra, Jerusalém, ou mesmo pela própria cabeça é inadequado, porque isso implica que possuímos a autoridade para destruir coisas sobre as quais somente Deus tem autoridade. Jurar contra Deus e aqueles que lhe pertencem equiparam-nos ao maligno, que tentou assumir a posição de Deus como regente do universo.